Olá pessoal, vocês que estão passando por aí e estão percebendo que nós estamos agora transmitindo ao vivo, né? A gente ficou devendo, eu fiquei devendo uma transmissão ao pessoal do Instagram e também agora estou aproveitando para transmitir para o pessoal do Face, né? 4 assuntos que nós havíamos feito uma pesquisa sobre quais vocês gostariam que fizesse uma live, não é? E o assunto de hoje vai ser sobre sexo, divórcio e novo casamento. A gente vai concentrar mais na questão do divórcio e novo casamento, né? Aqui, divórcio e novo casamento. O pessoal já está chegando aqui, nós estamos vendo o pessoal do Instagram e o pessoal do Face mandando lembranças, abraços, gente de Caldas Novas e gente de vários outros lugares aqui, é tanta gente que eu não consigo nem responder direito, né? Deixa eu primeiro entrar no assunto e depois eu vou responder algumas perguntas que vocês queiram fazer. A questão do divórcio e novo casamento. A posição bíblica, conforme eu entendo, é que Deus deseja que o casamento ele seja para todos sempre. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, está escrito que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas o meu casamento não foi Deus que uniu, porque tem muita briga, não me dou com meu marido. Mas não é isso que a passagem está dizendo. Todo casamento, é isso que Jesus quis dizer quando ele falou que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Todo casamento, ele faz parte daquela instituição estabelecida por Deus. Então, todo casamento, ele é de Deus. Estou falando aqui do casamento de um homem e de uma mulher, naturalmente. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que fazer esses reparos, né? Então, todo casamento, ele faz parte daquela instituição divina. Então, ninguém pode dizer assim, o meu casamento não foi Deus que fez e, portanto, eu posso me separar. Não. O casamento é uma instituição que foi colocada por Deus na criação do homem, lá no paraíso, antecede a queda, antecede a questão da religião. E o casamento é para ser para sempre, até que a morte os separe. Há apenas 2 situações na Bíblia em que o divórcio é permitido, e mesmo assim, por causa da dureza do nosso coração. O primeiro a primeira situação foi colocada por Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando ele foi questionado pelos fariseus a respeito da questão do divórcio. E Jesus disse que se alguém deixar a sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Com isso, Jesus estabeleceu que, à exceção da relação sexual ilícita, ou seja, o adultério, se o homem largar sua mulher e casar com outra, ele vai entrar no estado de adultério. Então, ele passou, com isso Jesus quis dizer que em tendo acontecido o adultério, então nesse caso o divórcio seria possível. Não é que a gente recomenda o divórcio, nós nunca recomendamos o divórcio. Pastores bíblicos, eles nunca recomendam o divórcio, mesmo em caso de adultério. O que a gente recomenda é que haja arrependimento, mudança e reconciliação. E eu tenho acompanhado casos em que, mesmo tendo havido adultério, o casal conseguiu perdoar-se e restaurar o casamento, e eles continuam casados e o casamento está indo muito bem. Então, essa seria a primeira situação. A segunda situação foi descrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, quando ele estava falando a respeito de uma mulher crente casada com um homem descrente e de um homem crente casado com uma mulher descrente. Ele diz que se a parte descrente quiser permanecer casada com o crente, então o crente não deve abandonar, não deve largar. Ou seja, a religião, o fato de que eu sou crente, meu marido não é, minha esposa não é, isso nunca deveria ser razão para a separação. Nunca deveria ser. Agora, se o descrente, a parte descrente, quiser se apartar, Paulo diz então que se aparte. E nesse caso, o irmão ou a irmã não fica escravo, não fica sujeito a escravidão, de onde a gente infere que, nesse caso, quando o descrente se aparta, o apóstolo Paulo, falando com a autoridade que lhe é dada como apóstolo de Jesus Cristo, ele então permite o novo casamento. Então, em resumo,
são duas situações apenas em que o divórcio é reconhecido na Bíblia, possibilitando um segundo casamento, que é em caso de adultério e em caso de abandono por parte da pessoa descrente. Em todos os outros casos, tipo assim, incompatibilidade de gênero, deixei de gostar da pessoa, deixei de amar, etc., não justifica, e a pessoa, se separa por esse motivo, ela deveria não casar outra vez ou então se reconciliar com o marido, porque não há outra possibilidade, ou não há outras possibilidades para um novo casamento, a não ser exatamente a questão do adultério e do abandono. Essa é a posição que nós encontramos na Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que eu acredito traz a interpretação mais correta a respeito do assunto, tá bom? Então, agora vamos ver algumas perguntas. Algumas perguntas estão chegando. Tem essa pergunta aqui que está sendo apresentada, né? Diz que existem muitos casamentos de fachada. É melhor viver assim do que se separar? Não. A melhor coisa é pegar o casamento que é de fachada e transformar num casamento verdadeiro. Procura aconselhamento, procura ajuda, há pastores, há pessoas que são especializadas em casos assim que podem ajudar o casal a superar as dificuldades e fazer com que o casamento seja, de fato, proveitoso. Há uma pergunta aqui, se o divorciado antes da conversão. A conversão, ela zera o passado, como Jesus disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, os erros que foram cometidos antes da conversão, eles são apagados. A conversão zera e o homem tem condição, então, né, o homem e a mulher têm condição, então, de recomeçar se aquele divórcio errado foi feito antes dele conhecer a verdade em Cristo Jesus. Ele pergunta qual o termo usado em Mateus 19, se é porneia. A palavra porneia é uma palavra grega que significa imoralidade sexual. É a palavra grega mais ampla para definir os desvios nessa área e o significado dela depende do contexto. Lá em Mateus 19, como Jesus está falando de casamento, porneia, então, pode ser entendido como adultério, que seria a imoralidade sexual relacionada com o casamento. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa casada, se ela tem relações com outra fora do casamento, é adultério. Se ela se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo fora do casamento, também é adultério. Ou seja, qualquer tipo de imoralidade sexual que uma pessoa casada comete é adultério. Nesse caso, então, a palavra porneia poderia ser traduzida assim. Tem outra pergunta aqui, no caso de agressão. E abandono. Exatamente, né? Eu considero a agressão física como sendo o pior tipo de abandono. E na minha avaliação se encaixa lá em 1 Coríntios 7. Só que quando a mulher é agredida, não é? Ela é violentada fisicamente, por assim dizer, ela precisa da queixa, ela precisa registrar isso aí e ficar evidenciado a agressão. E aí, se a pessoa que agrediu, né, se o marido agressor, ele faz parte de uma igreja, ele deveria ser disciplinado nessa igreja e considerado como gentil e publicano, não é? A menos que ele se arrependa profundamente disso. Mas eu creio que por conta de proteção para a mulher, em caso de agressão física, ela pode pedir e obter o divórcio e, nesse caso, casar outra vez, isso aí se caracterizando um pior tipo de abandono, que é o abandono de corpo presente, né? Vamos dizer assim, o cara abandonou, mas fica lá para bater na vítima, né? E está encaixado lá em 1 Coríntios capítulo 7. Querendo esclarecer quando há quando a traição, quem que pode casar novamente? Então a pergunta é essa, não sei se vocês ouviram aqui, é que quando há traição, quem é que pode casar novamente? Eu creio que a parte que foi inocente, né? A parte inocente, ela pode casar outra vez. A parte culpada, ela cometeu o adultério e eu entendo que nesse caso ela não pode, não deveria casar outra vez. Se ela casar outra vez, ela estaria cometendo adultério mais uma vez. Paz do Senhor aí para o Bruno, para a Julinha e para tantas outras
pessoas que estão aqui nos cumprimentando, não é? Estão perguntando se adultério está relacionado só com imoralidade sexual, relação sexual. Sim, estão perguntando aqui se o adultério está só relacionado com a imoralidade sexual. O relacionamento físico, não é isso? Não, eu acredito que se uma pessoa casada, ela consumir pornografia, ela está cometendo adultério. Ela está cometendo adultério. Porque Jesus disse que quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Ou seja, você está olhando para uma mulher que não é sua e você tem uma intenção impura. Você se imagina com aquela mulher, você deseja aquela mulher. Então tudo isso aconteceu na cabeça, mas Jesus chama isso de adultério. Só que as consequências, elas são diferentes, não é? Por exemplo, você